Dando continuidade ao estudo das operações alquímicas, alcançamos já o albedo. E no albedo encontramos a sua segunda operação, que é a coagulação. Talvez você já tenha ouvido falar a famosa frase dissolve e coagula, mas o que isso realmente significa? A gente já descobriu o que é dissolver na operação passada e hoje vamos descobrir o que é coagular dentro da alquimia. Se você veio acompanhando os nossos vídeos em ordem, digamos assim, a respeito das operações alquímicas, fica até fácil entender o que é a coagulação, porque ela é bem intuitiva. Se lá na dissolução nós dissolvemos se nós dissolvemos aquilo que nós previamente tínhamos identificado como algo que já não servia mais para a nossa vida, agora nós temos um espaço. E como não há espaços, como não há vazio no universo, isso precisa ser preenchido por alguma coisa. E o objetivo da coagulação é justamente esse: preencher a nossa vida de hábitos mais saudáveis, de padrões mais harmônicos. E aí, obviamente, para que a gente coloque esses padrões na nossa vida, nós precisamos primeiro identificar quais são os padrões que nós queremos colocar. Quais são os padrões que nós identificamos como harmônicos, de fato. E aí já vale um primeiro adendo aí, porque nós precisamos ter a mesma atenção que nós tivemos nos outros processos para que a gente não escolha padrões errados. Às vezes existem determinados padrões que parecem muito legais, que parecem muito harmônicos, mas que, primeiro, não dizem respeito ao que a gente de fato acredita, tem a ver com o que os outros acham que é melhor pra gente, e segundo, talvez não sejam harmônicos de verdade. Ou seja, eles podem ser harmônicos e não ter a ver com a gente, ou eles podem não ser de maneira nenhuma. Então, a dica, ou uma das dicas, é comece devagar. Identifique um padrão que você retirou e coloque um outro padrão harmônico no lugar. Conforme você for concretizando isso e trazendo isso de fato para a sua vida, materializando esse padrão e entendendo as consequências de fazer isso, você vai tentando em outras escalas, você vai tentando em coisas mais complexas. Se já não ficou muito claro ao longo dos vídeos de operação e ao longo de todos os vídeos do Pedra, essa é uma proposta eminentemente prática. É óbvio que a teoria é muito legal, ler os livros do Tiago, ler os livros de várias outras obras é muito interessante, faz muito sentido, é muito importante, mas se isso não transforma a sua conduta, isso é algo que a gente trabalha muito dentro dos nossos grupos de estudo, isso talvez não faça tanto sentido assim, talvez até se torne um peso, como a gente costuma dizer. Então, assista esse vídeo, mas de fato leve isso como uma ferramenta para que você pratique depois do vídeo, amanhã ou... Quem sabe agora, né? Quem sabe agora, né? Tanto quanto o mais cedo possível, para que de fato isso comece a transformar a sua vida e a alquimia realmente aconteça. Verdade. Esse processo da coagulação, o processo da alquimia como um todo, né, como você bem disse, João, mas o processo da coagulação, ele nos convida, como o João disse, né, a praticar. Ou seja, ele nos convida a sair da nossa zona de conforto, daquela zona onde nós dominamos as coisas aparentemente, porque na maioria das vezes a gente acaba sendo dominada por elas, só tá mas acostumado. A gente está acostumado, exatamente, aquela situação de que nos é comum, né? E essas situações que nos é comum, como o João bem falou, são situações que nos são habituais, são os nossos padrões, são os hábitos que a gente tem, muitas vezes são os nossos vícios, são essas nossas formas de viver a vida. E a coagulação ela vai nos convidar justamente a rever a nossa forma de viver a vida, a rever esses padrões que nós estamos utilizando, a rever a forma como a gente pensa, a forma como a gente age, a forma como a gente sente, a forma como a gente analisa e julga as coisas ao nosso redor e a nós mesmos. Ou seja, é um convite a você repensar a sua vida como um todo. Quando você já vem fazendo o processo, né, de todas as outras operações, você entende que todas as operações, elas dão a mão uma à outra, né? Elas têm sua particularidade, por isso elas são separadas didaticamente, mas elas dão a mão uma à outra de forma que elas parecem poder ser interpretadas tanto de maneira separada quanto de uma maneira única. E principalmente essas duas operações que são a anterior, né, a dissolução e a coagulação, elas andam juntas lado a lado demais, né? À toa que o Paulo falou esse grande axioma aí do mundo da magia, né? Que é tudo na vida
né? A gente fala, isso é um grande axioma do mundo da magia, mas a magia ela acontece na vida como um todo. A natureza é um grande mago, né? Tudo na vida está sempre dissolvendo e coagulando, porque como o João disse, não existe espaço vazio, né? Lavoisier também já falava um pouco sobre isso de outra forma. Então as coisas elas não se criam do nada, simplesmente para que algo novo exista, algo antigo precisa perder a sua forma para dar forma nova àquilo. Então se a gente quer mudança na nossa vida, a gente tem que entender que para coisas novas entrarem, para que hábitos novos sejam criados, padrões e hábitos antigos precisam ser desfeitos. Dissolução. Então, dissolução e coagulação. Essa ideia de abrir mão de algo e, da mesma forma, criar de maneira consciente algo novo e melhor no lugar. Deve ser uma atividade, deve ser um exercício que a gente pratique diariamente em todas as facetas do nosso dia. Que a gente preste bastante atenção em cada momento do nosso dia, o que ali a gente pode retirar e o que a gente pode, de forma consciente, criar para mudar aquela situação e transformá-la de uma forma mais harmônica. Existem alguns pontos que a gente precisa focar para poder consolidar essa nossa coagulação aqui. Antes disso, eu vou trazer uma coisa que o João falou que talvez possa ter parecido estranho para você. Alguém falar, é algo harmônico, mas não serve para mim. Porque a gente tem a ideia na sociedade que tudo harmônico serve para todo mundo. Isso é verdade. Só que todo mundo tem 24 horas no dia. Então nem todas as práticas harmônicas servem para todo mundo. Por exemplo, o João toca violão, o Patrick não. Tocar violão pode ser visto como algo harmônico. O Patrick pode falar, pô, legal, mas eu prefiro fazer outras coisas. Eu prefiro fazer uma arte marcial. E o João, cara, a arte marcial é legal, mas eu prefiro fazer um exercício físico na academia. Perceba, são práticas harmônicas, quando você faz de maneira bem respeitada, obviamente, que você está se desenvolvendo. Você percebe, legal, essa prática é válida, mas eu prefiro fazer essa outra prática que também é válida. Não é porque você prefere essa que a outra é ruim. Não é porque o outro prefere aquela que a sua é ruim. Você precisa identificar dentro dessas outras práticas o que mais te atrai, o que conversa mais com você. Esse é o nosso primeiro ponto dentro daquela fala do João. Um segundo ponto que o Patrick comentou, também o João também comentou, mas o Patrick falou por último sobre isso, que é que não existe espaço vazio na manifestação. Então, para você colocar algo novo no lugar, você tem que retirar alguma coisa. Nós já dissolvemos na operação passada. Agora precisamos preencher esses atos. Isso nos gera pelo menos duas coisas que são importantes a gente ter na mente. A primeira questão é que não basta eu combater os meus vícios achando que ao eliminá-los eu vou ficar imunes a ele. Tudo bem. Resolvi. Ah, não, eu falo constantemente que eu não posso fazer fofoca, eu não posso fazer fofoca, eu não posso fazer fofoca. E aí você não coloca dentro da sua vida conversas saudáveis. Isso significa que você vai sempre estar secando o chão que está sempre molhado. Você não consegue resolver aquela situação porque você não está ocupando aquele espaço. Você já identificou que aquilo é ruim, você tenta não fazer, mas como você tem tempo livre, você continua fazendo. Então você precisa ocupar esse tempo com outra coisa para que aquilo naturalmente deixe de acontecer. Porque você se está ocupado fazendo alguma outra coisa, você não está fazendo isso. Esse é o significado de cabeça vazia, oficina do diabo. Cabeça vazia é o quê? Não estou pensando. Então, as minhas baixas paixões estão agindo. Se eu ocupo minha cabeça com bons pensamentos, não sobra tanto espaço para essas outras questões acontecerem. Ou seja, eu estou ocupando espaço ali. A segunda coisa, ela conversa muito com a nossa sociedade de hoje. Nós vivemos na chamada sociedade pós-moderna. A sociedade positiva, não no sentido de ser legal, mas a sociedade positiva no sentido de sim, eu faço, eu posso, liberdade plena. A gente já sabe que isso é mentira, mas a pessoa acha que eu posso fazer tudo. Beleza. Você não pode fazer tudo. Essa é uma primeira coisa que você tem que ter em mente. Porque se você pode fazer tudo, você pode fazer inclusive seus vícios e as suas virtudes constantemente. Eu quero ser virtuoso, agora eu sou virtuoso. Não é assim que funciona. Você provavelmente já tentou e falhou miseravelmente fazendo isso.
né? Acontece geralmente em lugares espíritas ou que bebem do espiritismo. Preciso fazer a minha reforma íntima. Como eu faço? Pensando em ser uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa. Não, você não se transforma numa pessoa boa apenas por dizer que você é uma pessoa boa. Mas dizer para você que você é uma boa pessoa te ajuda no processo. Mas não é apenas isso. Sankalpas existem aí para isso. Para te condicionar a seguir naquele caminho. Colocar dentro de você a vozinha que vai te impulsionar. Beleza. Mas a grande questão que eu estou querendo abordar nesse segundo ponto é a necessidade de você aprender a escolher. Na nossa vida, nós somos apresentados a vários estímulos e a gente tenta abraçar o mundo com os braços. E não dá, o mundo é muito grande e nossos braços são pequenininhos. Quando a gente fala de inteligência, inteligência vem de intellegeres, escolher dentre. É você analisar duas coisas e saber aquilo que é melhor para você. Não no sentido absoluto, mas aquilo que você acha de acordo com as informações que você tem, aquilo que é melhor para você. E aí você escolhe aquilo. E ao escolher aquilo, naturalmente você não está escolhendo o outro. Ou seja, eu estou dizendo sim para um, mas para dizer sim para um, eu preciso dizer não para o outro. Você está exercendo a inteligência dentro desse processo. E o processo de coagulação é fazer o quê? Sim para aquilo que eu acho valoroso. Não para aquilo que eu não acho valoroso. Mas também é não para aquilo que eu acho valoroso e não se encaixa em mim. É perceber, né, que não é porque eu não faço que aquilo é ruim. Isso às vezes é bom, mas eu acho isso aqui para mim melhor. Então eu faço isso. Mas é importante eu saber daquilo que eu abro mão, tanto daquilo que é ruim, para que eu possa valorizar a minha escolha, quanto daquilo que também é bom, para também valorizar a minha escolha ainda mais. Falou, cara, isso é muito bom, essa outra coisa é muito boa, mas essa aqui é muito boa para mim. Então eu sigo nesse caminho, dizendo não para essa outra coisa que é boa e não para essa coisa que é ruim. Perfeito. Eu consigo colocar na minha mente, eu consigo coagular a importância dessa ação, dessa minha escolha. Aprender a dizer não para essas outras coisas e dizer sim para isso aqui, confirmando cada vez mais as minhas escolhas. Se isso é importante, no primeiro momento é difícil dar aquela coagulada boa, né? Você dá uma coagulada meio mais ou menos, mas à medida que você vai ratificando aquilo, lembrando do porquê aquilo é importante para você, fica cada vez mais fácil. E ao ficar mais fácil, você consegue de fato coagular e começar a criar uma base sólida para as nossas próximas operações alquímicas. E até o próximo programa. Tchau, tchau!